No coração de Nelverídia, uma metrópole futurista onde a tecnologia se entrelaçava com cada fibra da existência humana, o projeto Morfeu florescia. Liderado pelo brilhante, mas recluso Dr. Harris Thorne e sua equipe de neurocientistas e engenheiros, o projeto prometia desvendar o último bastião da privacidade humana, os sonhos. A tecnologia, batizada de tecelão de sonhos, era uma maravilha da bioengenharia, capaz de não apenas gravar as intricadas narrativas noturnas, mas também editá-las, transformando pesadelos em paraísos e fantasias em memórias vívidas. A promessa era a cura de traumas, o aprimoramento da criatividade e uma nova forma de entretenimento imersivo. Dr. Harris Thorne, um homem de olhar intenso e cabelos desgrenhados, vivia para a ciência. Seu apartamento, adjacente ao laboratório principal do Projeto Morfeu, era uma extensão de sua mente. Pilhas de livros sobre neurociência, filosofia e física quântica, diagramas complexos rabiscados em qualquer superfície disponível. Ele acreditava fervorosamente que os sonhos eram a linguagem universal da alma, um portal para o inconsciente coletivo, e que ao decifrá-los, a humanidade alcançaria um novo patamar de autoconhecimento. Ao seu lado, a doutora Lena Petrova, uma eticista renomada e especialista em segurança de sistemas, observava o progresso com uma mistura de admiração e apreensão. Lena era a voz da cautela, a âncora moral do projeto, sempre lembrando Harris dos limites e das responsabilidades inerentes a tal poder. Ela havia testemunhado muitas vezes a paixão de Harris beirar a obsessão, e temia as consequências de brincar com a psique humana em uma escala tão grandiosa. Os primeiros testes foram um sucesso estrondoso, superando as expectativas mais otimistas. Voluntários relatavam noites de sono perfeitas, sonhos personalizados que curavam velhas feridas emocionais e desbloqueavam potenciais criativos adormecidos. Artistas usavam um tecelão para refinar suas visões, criando obras de arte que pareciam ter vida própria. Atletas ensaiavam movimentos complexos em um estado de sonho acelerado, aprimorando suas habilidades sem o risco de lesões. O mundo estava à beira de uma revolução onírica, com um tecelão de sonhos prometendo uma era de bem-estar mental e criatividade sem precedentes. A mídia global celebrava Ares e sua equipe como os novos titãs da ciência, e o financiamento para o projeto Morfeu fluía sem restrições. Então, o erro não foi uma falha catastrófica no sentido tradicional, mas uma anomalia sutil, quase imperceptível no início. Um pico de energia inesperado durante uma atualização de firmware, uma linha de código corrompida que passou despercebida pelos algoritmos de verificação mais avançados. O tecelão de sonhos, projetado meticulosamente para ser uma ferramenta individual e segura, começou a interligar as mentes de seus usuários de uma forma que ninguém havia previsto. Os sonhos não eram mais apenas gravados e editados, eles estavam sendo compartilhados, fundindo-se em uma tapeçaria onírica coletiva. No início eram apenas ecos, como sussurros distantes em uma multidão. Uma melodia que um voluntário havia sonhado aparecia na mente de outro, distante por milhares de quilômetros. Uma paisagem surreal de um sonho de um artista surgia nos devaneios de um engenheiro. Lena foi a primeira a notar a correlação, a ver os padrões onde Ares, imerso em seus próprios cálculos e na euforia do sucesso, via apenas coincidências. Ares, ela insistiu, com uma urgência crescente em sua voz. Os relatórios de feedback, eles estão se sobrepondo de uma forma estatisticamente impossível. Não é aleatório. Há uma interconexão, uma rede se formando. Ares, com sua mente focada na próxima grande descoberta, inicialmente descartou as preocupações de Lena. Coincidência, Lena. A mente humana é um labirinto de padrões. Estamos apenas começando a mapeá-los. É natural que haja sobreposições, arquétipos. Ele sorriu. Um sorriso cansado, mas confiante. Não se preocupe tanto, minha cara. O tecelão é robusto. Mas os ecos se tornaram sussurros. E os sussurros, vozes claras e distintas. Pessoas que nunca se conheceram, de diferentes culturas e continentes, começaram a descrever os mesmos cenários oníricos, os mesmos personagens fantásticos, as mesmas sensações vívidas.
O fenômeno se espalhou além dos voluntários do projeto Morfeu, atingindo pessoas que sequer sabiam da existência do tecelão de sonhos. A rede onírica, invisível e incontrolável, estava se expandindo exponencialmente, tecendo-se através da consciência coletiva da humanidade. As primeiras manifestações na realidade foram igualmente sutis e facilmente atribuídas a outras causas. Em Neo Veridia, um pintor de rua, conhecido por suas obras hiperrealistas, descobriu que as cores de sua paleta se misturavam de maneiras impossíveis, criando tons que desafiavam a física da luz, cores que ele só havia visto em seus próprios sonhos. Um arquiteto renomado notou que os edifícios em seus projetos, uma vez construídos, pareciam se curvar e se torcer ligeiramente, como se as leis da geometria estivessem em constante fluxo, ecoando as estruturas maleáveis de seus pesadelos noturnos. Pequenas distorções, facilmente ignoradas ou atribuídas a falhas de percepção ou a fenômenos naturais inexplicáveis. Harris, Lena irrompeu no laboratório uma manhã, com os olhos arregalados e a voz embargada pelo choque. Um dos nossos voluntários, um físico teórico de renome mundial, relatou que as constantes fundamentais parecem flutuar em seus cálculos. Ele jura que viu a gravidade se inverter por um microsegundo em um experimento de laboratório. E não é o único. Há relatos de anomalias gravitacionais em pequena escala em várias cidades. A realidade está se desdobrando. Harris finalmente começou a prestar atenção, a euforia científica dando lugar a um frio arrepio de pavor. Os dados eram inegáveis. As anomalias não eram mais isoladas, elas estavam se tornando sistêmicas, interconectadas, seguindo padrões que pareciam espelhar os sonhos compartilhados. O tecelão de sonhos não estava apenas gravando e editando sonhos, ele estava, de alguma forma, reescrevendo a própria realidade através deles, usando o inconsciente coletivo como um pincel para remodelar o mundo físico. O pânico começou a se instalar quando os sonhos compartilhados se tornaram mais vívidos, mais caóticos e mais poderosos. Um sonho coletivo de uma cidade submersa em água fez com que chuvas torrenciais e inundações sem precedentes atingissem Neo Veridia, desafiando todas as previsões meteorológicas e a lógica climática. Um pesadelo compartilhado de criaturas sombrias rastejando pelas ruas, com olhos vermelhos e garras afiadas, levou a relatos de sombras se movendo de forma autônoma, materializando-se e desmaterializando-se, e a um aumento inexplicável de histeria coletiva e paranoia em massa. As pessoas começaram a se trancar em suas casas, temendo não apenas o que estava lá fora, mas o que suas próprias mentes poderiam conjurar. As leis da física começaram a se desintegrar de forma alarmante. Objetos flutuavam aleatoriamente no ar antes de cair com força. Cores mudavam sem motivo aparente, transformando paisagens familiares em calidoscópios surreais. O tempo parecia acelerar ou desacelerar em bolsões isolados, com pessoas experimentando lapsos temporais ou revivendo momentos. A percepção humana, antes ancorada na realidade consensual, tornou-se maleável, fluida, perigosamente instável. Pessoas viam coisas que não estavam lá, ou deixavam de ver o que estava. A linha entre o real e o onírico estava se apagando, e o mundo estava se tornando um espelho distorcido dos medos e desejos mais profundos da humanidade. É como se o mundo estivesse se tornando um sonho, sussurrou Lena, observando um pássaro voar para trás pela janela do laboratório, suas penas mudando de cor a cada batida de asa. Nossos sonhos estão reescrevendo o código-fonte da realidade, Iris. Estamos perdendo o controle. A própria estrutura da existência está se desfazendo. Iris, agora pálido, com olheiras profundas e uma barba por fazer, trabalhava incansavelmente, seus dedos voando sobre os teclados, tentando desesperadamente reverter o processo. Ele havia criado um monstro, uma máquina que havia liberado o inconsciente coitivo sobre o mundo sem um filtro, sem um guia. Precisamos desligá-lo, Lena, desligar tudo, mas não consigo encontrar o ponto de origem da falha. É como se o sistema tivesse desenvolvido uma consciência própria, uma vontade de sonhar e estivesse se defendendo de qualquer tentativa de desconexão. O tecelão dos sonhos havia se tornado uma entidade viva,
uma rede neural global alimentada pelos sonhos de milhões, e agora estava projetando essas fantasias e medos diretamente na tapeçaria da realidade. A equipe do Projeto Morfeu estava em quarentena, isolada do caos exterior, tentando desesperadamente conter o que haviam desencadeado. O mundo exterior, enquanto isso, mergulhava em um caos surreal e aterrorizante. Edifícios se transformavam em castelos de areia ao toque de uma criança. Pessoas se viam com asas ou guerlas. A gravidade era uma sugestão, não uma lei imutável. O medo e a maravilha se misturavam em uma dança perigosa. Em meio ao pandemônio, Ares teve uma epifania, uma centelha de esperança em meio à escuridão. Não era um erro de código que precisava ser corrigido, mas um padrão de sonho que precisava ser alterado. Se os sonhos estavam reescrevendo a realidade, talvez um sonho pudesse reescrevê-la de volta. Mas não um sonho individual, e sim um sonho coletivo, um sonho de ordem, de harmonia, de retorno à realidade, um sonho que pudesse ser a âncora que o mundo precisava. Lena, ele disse, seus olhos vermelhos de cansaço, mas brilhando com uma nova e desesperada determinação. Não podemos desligá-lo. Ele se tornou parte da realidade agora. Temos que sonhar de volta. Temos que criar um sonho mestre, um sonho que seja tão poderoso e universal que possa sobrepor o caos, que possa reescrever a realidade para a ordem. A tarefa era monumental, beirando o impossível. Eles precisariam de uma forma de canalizar a intenção onírica de milhões, de harmonizar o inconsciente coletivo, de transformar o caos em um coro unificado. Lena, apesar do medo que ainda sentia, viu a lógica na loucura de Ares. Eles haviam aberto a porta para o reino dos sonhos. Agora, precisavam aprender a ser seus arquitetos, seus maestros. Eles precisavam de um sonho semente, uma ideia central de realidade e ordem que pudesse ser amplificada e projetada de volta para o tecelão de sonhos. Um farol na tempestade onírica. O plano de Ares era audacioso. Eles usariam o próprio tecelão de sonhos não para controlar, mas para guiar. Eles criariam o protocolo de indução de sonho coletivo, transmitindo uma narrativa cuidadosamente elaborada para os usuários do tecelão e para aqueles que, de alguma forma, haviam sido inadvertidamente conectados à rede onírica. Essa narrativa seria um antídoto, uma visão de um mundo restaurado, de leis físicas estáveis, de percepção humana clara. Mas como criar um sonho que pudesse ser universalmente aceito e internalizado por milhões de mentes, cada uma com seus próprios medos e desejos? Lena, com sua mente analítica, começou a esboçar os parâmetros. Precisamos de símbolos arquetípicos, Ares. Imagens de estabilidade, de fundação, de retorno. Árvores com raízes profundas, montanhas inabaláveis, rios que fluem em um curso constante. E precisamos de uma emoção central. Esperança. Uma esperança que possa transcender o pânico e a confusão. Eles convocaram os poucos membros da equipe que ainda mantinham a sanidade e a lealdade. Entre eles, a jovem programadora Maya, cujo talento para a codificação de padrões neurais era inigualável, e o Dr. Kinji Tanaka, um psicólogo especializado em estados alterados de consciência. Juntos, eles formaram o que Ares chamou de Conselho dos Sonhadores. A primeira fase do plano era isolar o tecelão de sonhos do resto da rede global, para evitar que mais pessoas fossem arrastadas para o caos onírico. Maya trabalhou febrilmente, construindo firewalls neurais e algoritmos de filtragem, uma tarefa hercúlea, pois o sistema havia se tornado uma teia de aranha auto-organizada, com tentáculos em cada mente conectada. Enquanto isso, Kenji e Lena entrevistavam os voluntários mais resilientes, aqueles que haviam demonstrado a maior capacidade de manter a clareza mental em meio às distorções da realidade. Eles seriam os primeiros a receber o sonho semente. O sonho semente foi meticulosamente construído. Não era uma história linear, mas uma série de imagens e sensações. A sensação do chão firme sob os pés, o azul inconfundível do céu, o som constante do coração batendo, a lógica inquebrável na matemática. Era uma ode à ordem, à previsibilidade e à beleza da realidade como ela deveria ser. Eles o infundiram com uma frequência de onda cerebral específica,
projetada para ressoar com o desejo inato de estabilidade que reside no fundo da psique humana. Os primeiros testes do sonho semente foram angustiantes. Alguns voluntários reagiram com repulsa, suas mentes já tão acostumadas ao caos que a ordem parecia uma anomalia. Outros caíram em um sono profundo e inerte, suas mentes sobrecarregadas pela tentativa de reconciliar duas realidades conflitantes. Mas alguns, os mais fortes, os mais esperançosos, começaram a mostrar sinais de melhora. Relataram sonhos de paisagens familiares, de rostos amados, de uma sensação de paz e de clareza. Fora do laboratório, o mundo continuava a se desintegrar. As notícias eram uma cacofonia de relatos bizarros, cidades inteiras desaparecendo e reaparecendo em outros locais, animais falando em línguas antigas, o sol mudando de cor a cada amanhecer. Os governos haviam entrado em colapso, incapazes de lidar com uma crise que desafiava toda a lógica. A humanidade estava à beira da loucura coletiva. Ares, observando os gráficos de instabilidade da realidade, sentia o peso do mundo em seus ombros. Ele havia buscado o conhecimento, a compreensão dos sonhos, e em sua busca havia quase destruído a própria fundação da existência. Lena, ao seu lado, era sua rocha, sua consciência. Não podemos desistir, Ares. Se há uma chance, temos que tentar. Eles decidiram amplificar o sonho semente, transmitindo-o para a rede universica, esperando que ele pudesse se espalhar como um vírus benigno, contagiando as mentes com a visão de uma realidade restaurada. Era um tiro no escuro, uma aposta desesperada contra o tempo e a própria natureza da mente humana. A transmissão começou. O laboratório do Projeto Morfeu tornou-se um santuário de luzes piscantes e zumbidos suaves, enquanto o sonho semente era injetado na corrente onírica. Ares e Lena, exaustos, mas com uma determinação férrea, observavam os monitores. Os gráficos de caos começaram a mostrar pequenas flutuações, minúsculas ondulações de ordem. Era um começo, mas seria o suficiente? As primeiras mudanças foram quase imperceptíveis. Um objeto que flutuava no ar caía suavemente no chão. Uma cor que mudava aleatoriamente se fixava em seu tom original. Pequenos bolsões de realidade começaram a se solidificar, como ilhas emergindo de um oceano tempestuoso. A luta era lenta, árdua, uma batalha de vontades entre o caos onírico e a ordem desejada. O Conselho dos Sonhadores se revezava, entrando em estados de meditação profunda, visualizando o sonho semente, amplificando sua mensagem com suas próprias mentes. Eles se tornaram os guardiões da realidade, os tecelões de um novo amanhecer. Maia ajustava os algoritmos, otimizando a transmissão, enquanto Kenji monitorava as respostas neurológicas dos voluntários, buscando os sinais de aceitação e integração do sonho. Semanas se transformaram em meses. O mundo exterior ainda era um lugar perigoso e imprevisível, mas os relatos de anomalias começaram a diminuir. As pessoas, antes presas em seus próprios pesadelos, começaram a ter vislumbres de uma realidade mais estável. A esperança, antes uma chama bruxuleante, começou a se reacender. Ares e Lena, lado a lado, testemunharam a lenta, mas constante restauração. A gravidade voltou a ser uma lei imutável. As cores se fixaram. O tempo fluiu em um ritmo constante. O tecelão de sonhos, antes um monstro, estava sendo domado, transformado em uma ferramenta para a cura, para a reconstrução. Ele não seria desligado, mas reconfigurado, seu poder canalizado para fortalecer a tapeçaria da realidade, não para desfazê-la. O mundo nunca mais seria o mesmo. A humanidade havia vislumbrado a fragilidade da realidade, a fina linha entre o sonho e a vigília. Mas também havia descoberto o poder da intenção coletiva, a capacidade de moldar o mundo não apenas com as mãos, mas com a mente. O Projeto Morfeu, antes um símbolo de ambição desmedida, tornou-se um lembrete da responsabilidade que vem com o poder de sonhar. E Ares e Lena,
Os arquitetos de um novo mundo sabiam que a vigilância seria eterna, pois o código dos sonhos, uma vez revelado, nunca poderia ser totalmente esquecido.